Você se permite descansar? Eu sou a Adreísa. E eu sou a Daniele. E nós somos do perfil Terapeutas de Quinta. Somos terapeutas? Não. Somos terapeutizadas? Um pouco. Um pouco. Esse programa lembra as nossas conversas numa mesa de bar, tomando uma cerveja ou até mesmo um café, quando a gente conversa com as amigas, com os amigos, falando sobre vida. Não é terapia, mas é terapêutico. E no programa de hoje, a nossa pergunta é: você se permite descansar? Não. E aí? Você responde pra gente. Você se permite, Dani, descansar? Eu vou falar que sim, mas na verdade é não. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então, eu tenho umas questões de descansar. Eu acho que hoje, agora sério, eu acho que hoje eu tô tendo uma dificuldade em ter esse momento de descanso. Por quê? Estou vivendo da minha arte, estou vivendo de forma autônoma. Antes eu trabalhava como professora, então eu tinha os horários de dar aula, não era CLT, era contrato, mas eu tinha um contrato de horas. Então eu conseguia, por exemplo, se eu não estou trabalhando, se eu não estou dando a aula, eu posso descansar. Você se permitia então descansar naquela janela? Eu sentia que eu podia. Hoje, como eu vivo da minha arte, eu vivo de vender, eu vivo de fazer, então eu tenho essa dificuldade. Por quê? Se eu tô descansando, eu não tô trabalhando. Se eu não tô trabalhando, eu me sinto culpada, por exemplo. De repente eu não fiz uma venda porque eu tô descansando, tô aqui sem fazer. E eu associo muito descansar com vagabundagem. Isso eu acho que também é uma herança, né? Que a gente traz de alguma forma de várias questões, né? Quando a gente pensa na relação capitalista, quando a gente pensa em Brasil, em todo o processo... A própria herança é escravocrata, né? Exato, em todo o processo, né, histórico, né, brasileiro. Então, a gente foi ensinada, né, que a gente não deve descansar, que o trabalho edifica, talvez? Não lembro o verbo, mas... enfim, o trabalho edifica o homem. O trabalho edifica o homem, muito... Eu tô muito ruim hoje, gente, com os ditados. E engraçado, porque acabou de ser aprovada a lei da escala 6x1, né? Sim. Então, ainda assim, tem várias questões, mas eu acho que traz muito isso, assim, independente de escala, normalmente a gente não descansa. A gente tá exausto, a gente tá no modo sobrevivência. Principalmente, imagina, quem trabalha... Eu já trabalhei em mercado, a minha folga era terça-feira. Então, na terça-feira, normalmente, eu tinha que dar conta de tudo que eu não... médico, essas coisas, e às vezes eu dormia muito até tarde, porque eu tava muito cansada. Porque isso é fato, né? Se a gente consegue se permitir ao descanso, se a gente trabalha, mas se a gente tira ali algum tempo de descanso durante o dia, a gente não vai ter aquela exaustão, por exemplo, no final de semana, ali num domingo, por exemplo, que é o único dia que a gente tem pra fazer tudo, né? Além de ir no mercado, organizar a casa, planejar a semana, fazer marmita, sei lá, enfim... mas aí a gente não deixa o descanso só para aquele dia, porque daí a gente vai continuar cansada, porque o dia de folga não quer dizer que seja um dia de descanso e vai sobrar pouco tempo, inclusive, né, pra gente descansar. Eu tenho muita dificuldade de me permitir o descanso, eu sempre trabalhei muito, eu sempre trabalhei de domingo a domingo, sempre trabalhei muitas horas, sempre deixei meu corpo muito exausto. Sempre fui além dos meus limites no trabalho. Hoje eu entendo também que isso tem um pouco a ver com o meu processo, né? Como uma pessoa neurodivergente por conta do TDAH, porque eu tenho essa mente acelerada, essa mente que não desliga. Então tenho muita dificuldade também para me permitir ao descanso também por conta disso. Mas eu percebi que eu exauri meu corpo de tal maneira durante muito tempo que daí eu tive burnout, enfim, depressão, crises de ansiedade, crises de pânico. Então, a gente às vezes, a gente vai esgotando o corpo ao máximo, a gente vai além do limite e a gente não percebe que se a gente não cuidar dessas pequenas pausas, desses pequenos descansos diariamente, que a gente vai para uma exaustão e às vezes vai ser muito pior, porque o nosso corpo vai estar adoecido, exigindo um cansaço e a gente não vai dar conta, né? Então, a gente precisa muito olhar para esse lugar, né, que também é histórico, também tem uma questão de gênero, porque as mulheres normalmente fazem jornadas duplas,
triplas, às vezes, né? Então, pra gente falar sobre o cansaço, a gente não tem muito como a gente não olhar para toda essa questão, né? Histórica, pra questão de gênero, pra questão de raça e uma série de coisas que a gente tem que considerar, né? De quem tem privilégios pro descanso, de quem não tem privilégio para esse descanso, porque daí não deveria ser privilégio, mas parece que é às vezes, né? Numa sociedade em que as pessoas não descansam, acaba indo também para esse lugar, né? Assim. E eu acho também que são várias questões, né? Eu acho que tem a questão do descanso. Eu acho que tinha um lance do ócio produtivo, o descanso como comércio. Eu acho que eu também associar descanso a prazer. Sim. Associar descanso à diversão. E eu tenho muito assim, primeiro a obrigação, depois a diversão. Então, estar tranquila. Eu acho que também o meu descanso está muito associado a um conforto financeiro. Tá. Então, assim, como eu estou numa fase de instabilidade financeira, eu tenho dificuldade. E isso é muito louco, porque agora falando, me fez pensar a dificuldade que eu tenho de dormir. Porque dormir também é descanso. Então, acho que também pode ter aí vou investigar com a minha terapeuta. Um lugar de não produzir muito, né? E aí nem se permitir. E aí, assim, então eu tenho eu tenho muita dificuldade em dormir cedo, em permitir, assim, por exemplo, eu tenho uma meta, dormir 10 da noite. Mas quando chega 9h30, 10 horas, eu começo a ter uns ciricuticos do tipo, não, calma, eu vou ter que fazer mais. Então, de se falar assim, não, parou, não deu, sabe? É isso que você tinha que fazer. Então, eu acho que eu também, as questões financeiras me prejudicam, tanto no descanso, no se permitir a descansar. Não se permitir, né? Também não se permitir a se divertir. E também entender esse lugar da diversão e do prazer também como um lugar, às vezes, de assim, um lugar proibido. Existe uma proibição de alguma forma, né? O prazer, ele ainda é um tabu, e o prazer de várias maneiras. A gente muitas vezes não compreende, enquanto sociedade, de que o descanso e o prazer são necessários. Eles são tão necessários quanto o trabalho, são tão necessários quanto uma relação ali íntima, afetiva, ou como uma relação de amizade, enfim. E só uma coisa, é o descanso não produtivo. Porque é isso que eu comentei antes, né, que eu não finalizei, na verdade, nem consegui concluir, porque eu não estava elaborando, que só me veio o ócio produtivo. Que é isso? É um descanso direcionado para você produzir melhor. E isso é errado. Porque a gente não pode simplesmente descansar, né? Sem se preocupar, nossa, eu vou descansar e aí daqui a pouco eu faço muito isso, inclusive. Por quê? Porque eu fui entendendo na dor, né? E também nos processos terapêuticos, eu fui entendendo que se eu não pausar, e eu uso muito aquele método Pomodoro, eu tento usar aquele método Pomodoro, que é, por exemplo, você estuda ali 25 minutos, faz uma pausa de uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, daqui a pouquinho você volta. Eu tô inspirada no método, não sei explicar exatamente se tem uma minutagem ali correta. Mas eu percebi que quando eu engato ali meu modo, nossa, vou trabalhar, vou pro meu hiperfoco, trabalho, eu vou exaurir meu corpo. Então eu fui percebendo na dor que se eu não fizer essas pequenas pausas, eu não vou dar conta. Provavelmente eu vou ter uma crise de ansiedade muito grave ali no final do dia, né? Então, e pausa não é descanso. Exato, mas eu preciso da pausa pra dar uma acalmada mesmo cognitiva, sabe? Uma acalmada também, né? Que também é emocional e tal, e física muitas vezes. Mas eu comecei a perceber que se eu não faço essa pausa, eu não consigo produzir. Então aí que eu ia chegar, né? Que o meu lugar, assim, às vezes o descanso tem a ver com a minha produtividade, com a minha qualidade, pra eu trabalhar melhor depois. Então isso é uma coisa pra gente pensar mesmo, né? Porque o descanso pelo descanso. Exato. O descanso sem interesse. E outra, o tipo de descanso também. Eu tava conversando com a minha irmã e ela falou, por exemplo, se você trabalha muito no computador, o descanso não pode ser mexer nas redes sociais. Porque você tá estimulando a mente. Tem que ser um outro tipo de descanso. Nesse ponto, o jiu-jitsu entra como um descanso. Entendeu? Porque é fato onde eu tô lá pra aprender, tudo bem, aprender, né, na verdade. Tô lá pra vivenciar coisas que não mexem, por exemplo, com o intelectual, com a dopamina, com a questão das telas, né? Mexe com a dopamina de outra forma, justamente, né? Que a atividade física, ela vai promover, né,
essa dopamina de uma forma muito interessante, muito boa, inclusive, né? Que não é a dopamina ali que as telas vão causar na gente, esse vício, tudo que a gente já falou em outros episódios. Mas eu queria perguntar para você agora, você se permite ao descanso? Você se permite as brechas, ao lazer? Você se permite vivenciar o prazer, o descanso? A gente já conversou, por exemplo, a Dani fala que assim, quando ela quer descansar, ela quer parar, ela não quer fazer nada. Quando eu quero descansar, é muito raro, até talvez porque eu sou muito acelerada, é muito raro eu querer descansar e não fazer nada, porque eu fico completamente agoniada se eu não fizer nada. Eu fico estátua. Então, não, é só para concluir que é interessante também como cada pessoa descansa, o que faz sentido para cada pessoa, porque você é de um jeito, eu sou de outro jeito, a Dani é de outro jeito. Então a Dani me fala, quando eu falo, ai Dani, vamos para um samba, vamos passear, ela não. Eu quero descansar, eu não quero fazer nada. E pra mim esse lugar do descanso e do prazer é às vezes, né, ficar em casa, assistir um filme, alguma coisa, mas é principalmente sair, ver a vida, ver o movimento, dançar, dar risada, encontrar amigos, né? Então, enfim, o que faz sentido pra você? Como que você descansa? E conta pra gente se você descansa, porque a gente merece o descanso, a gente precisa trabalhar o nosso merecimento para entender que a nossa sociedade é doente pra caramba. E se você assistiu até aqui, escreva aqui embaixo, eu mereço descansar. Isso. Sem interesse. Eu descanso sem interesse. Eu mereço descansar sem interesse. Uma coisa assim, vamos ver se você tá prestando atenção nesse vídeo. Mas uma coisa que eu percebo que... Nada como engajar de forma muito espontânea. Escreva, eu mereço o interesse. Mas uma coisa que eu pensei também, eu trabalhava em escola dando aula. E eu lembro que quando eu chegava em casa eu não queria falar com ninguém. E eu acho que era muito por conta do barulho dos alunos, de gritar muito. Então eu pegava ônibus pra ir, ônibus pra voltar. Então eu acho que também estava associado ao querer não ter contato com ninguém, ao silêncio, muito também. Tudo bem que aí já é uma coisa minha, assim. Eu sempre fui mais reservada, eu sempre fui mais introspectiva. Eu sempre gostei do meu quarto, do meu desarrumado. Ninguém sabe mexer na minha confusão. Então, ela tá muito poética, né? É a música. Eu sei. É ótimo que ela acha que eu não sei nada. É muito maravilhoso, mas vamos lá. Então, e eu sempre gostei de estar no meu canto. Então eu acho que isso também é uma coisa da minha personalidade. Eu gosto de ficar mexendo nos papéis, eu gosto de ficar mexendo foto, eu gosto disso. Então, eu acho que isso é um descanso, por exemplo, é os momentos em que... Aí, assim, é descanso ou fuga? Nossa, aí ela chegou num outro tema. Descanso ou fuga, mas enfim, eu acho que às vezes pode estar num lugar de descanso, às vezes pode sim estar num lugar de fuga. Se bateu aí a palavra fuga em você, é porque aí deu uma mexida nas suas entranhas e te fez pensar nisso. Porque também é isso, assim, sair, você já tá cansada, faz não sei o que lá, você sai pra ver gente, é descanso ou fuga? Depende. Porque se me faz bem, se eu tô feliz, se eu tô alegre ali, eu tô me sentindo, às vezes, mas não quando descansada. você chega cansa no outro dia. Não, mas o que eu queria dizer é que às vezes eu não tô descansada fisicamente, né? Porque eu dancei, eu saí, às vezes dormi mais tarde, dormi menos. Mas na questão mental e emocional, com certeza eu vou estar descansada. E também, gente, falar que tudo é uma questão de equilíbrio, né? Não é todo dia que eu vou sair e vou dançar e vou cantar e vou dormir pouco. E também não é todo dia que eu vou ficar só em casa assistindo meu filme ou, enfim, nem tá assistindo alguma coisa. Não tô assistindo nada ultimamente. Mas tá saindo, ó! Gente, tô saindo, é bom. Sair é bom, mas conta pra gente se você se permite ao descanso. E como que você descansa? Assim, de que forma? O que você faz pra ter prazer? Pra sentir que sua mente descansou, sua alma descansou, sua cabeça descansou, seu emocional descansou. E em que momento você acha que é descanso, é fuga? Elabore aí, converse, coloque sua opinião sobre esses pontos que a gente levantou, tá bom? A gente vai adorar ouvir o que você tem pra dizer. Até o próximo vídeo. Tchau!